A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje chegamos na lição 11, antepenúltima lição do trimestre. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo encontra-se em Esté, capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Verdade prática. Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esté, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo de número 14. Então vamos iniciar a nossa lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na lição anterior nós vemos o que tinha acontecido. Um dia antes Esté havia recebido tanto o rei Assuero, seu esposo, bem como o servo do rei Amã. E neste dia Esté deu um banquete, ou seja, o primeiro dia que Esté reúne Mardoqueu e Assuero, ela oferece um banquete. E o rei, novamente no banquete, indaga Esté para que ela fizesse o pedido dela. E o que ela fosse pedido seria concedido. Mas em vez de Esté fazer o pedido já de pronto, naquela ocasião ali, ela agenda novamente um outro banquete para o dia seguinte. Um outro banquete justamente com Amã e com Assuero. Então, essas 24 horas, meu irmão, deste dia para o outro dia, que seria o segundo banquete oferecido por Esté ao rei Assuero e Amã, muita coisa iria acontecer, porque o Deus da providência já estava agindo, meu irmão, e guiando justamente o coração de Esté para que os planos divinos viessem a ser concretizados na vida de Esté, na vida de Mardoqueu e na vida de todo o povo judeu que estava espalhado em todas as províncias do Império Medo-Persa. Então, essa providência de Deus é justamente esse cuidado que Deus tem de ser um supervisor, de ser o guardião de toda a criação. Então essa atividade ela é tão vital que Deus às vezes é até denominado de providência. Tem até um louvor que fala, né, que Deus ele é providência. Então esta doutrina da providência que está entranhada justamente nessa lição de número 11, ela não é uma doutrina de otimismo superficial, não é olhar para o mundo através de óculos cor-de-rosa, não. Como se não houvesse nem problemas, nem sofrimento, nem mal. Não é isso que a doutrina da providência nos mostra sobre isso aqui. E além do que, esse agir providencial de Deus, ele não retira justamente a liberdade de escolha que o homem tem, ou seja, o homem tem a sua livre escolha, ele tem a capacidade de escolher livremente. Então nada pegaria Deus de surpresa. Então na presciência divina, ele sabe o que está nos jornais de amanhã, porque Deus, ele conhece todas as coisas, como nós sempre falamos, Deus conhece o fim da história no início da história. O primeiro tópico, o autor vai falar sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Vai falar sobre uma noite decisiva. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente esta separação entre o primeiro banquete e o segundo banquete, ou seja, as 24 horas decisiva que iria mudar a história de todo o reino, bem como a história de alguns personagens, como Mardoqueu, Amã e Esté. Então Esté oferece novamente um outro banquete. Então entre eles, ou seja, dois cenários distintos foram formados ao mesmo tempo. Por isso essa noite ela é decisiva, porque um cenário vai envolver justamente Amã e o outro cenário vai envolver o rei Assuero. Entre esses dois personagens, vamos focalizar um pouco no Amã, para ver como ele
se porta, porque quando ele sai do primeiro banquete que a rainha Esté oferece para ele, para o rei Assuero, ele sai ali exultante, feliz, alegre. Por quê? Porque agora ele não era apenas bem visto pelo rei, mas agora a própria rainha chamou para um banquete, onde os três estariam reunidos, conversando, dialogando, ou seja, saiu dali feliz, exultante. Por quê? Porque ele não tinha apenas o reconhecimento do rei, mas da rainha Esté, isso no seu pensamento, vamos falar assim. Então, meu irmão, quando ele sai daquela ocasião ali, ao sair daqueles recintos, né, do palácio ali, está indo para a sua casa, ele vê Mardoqueu. Mardoqueu está à porta do rei. E neste momento, seu humor é alterado. Ou seja, porque ele estava alegre e de bom ânimo, mas agora ele vê aquela situação, Esté capítulo 5, versículo 9, e fica enfurecido. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não se levanta quando a mãe está passando. E isso nós já falamos em lições anteriores, que ele não passava despercebido dele, mas as pessoas foram e falaram para ele que existia uma pessoa que não se curvava e nem se levantava quando ele passava. E ele começou agora a olhar e a perceber. E neste momento aqui, novamente, mais uma vez, vamos falar assim, enfatizando, que ele passa e Mardoqueu não se levanta. Então, meu irmão, ele vai para a sua casa, porque ele se conteve naquele momento, mas ele vai para a sua casa enfurecido. Precisava desabafar com alguém, falar dos acontecimentos, tanto do que alegrou, mas o que o enfureceu, porque aquele momento de alegria agora passou e ele estava dominado pela ira, e ele chama seus amigos, chama sua mulher e vai falar justamente dessa frustração que ele tem. Observe que ele tinha uma posição elevada, era rico, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha uma boa casa, bons servos para servi-lo e fornecer-lhe aquilo que ele desejasse, porque nada estava distante, vamos falar assim, do seu alcance, mas aquele ato de Mardoqueu enfurecia a Amã. E a Amã, como já falamos, já tinha decretado com a autorização do rei, sem o rei saber o que foi decretado, vamos falar de fato o que aconteceu, já tinha marcado o dia, já tinha marcado os benefícios que ele ia fornecer ao tesouro real, já tinha um dia marcado para matar os judeus. Mas nessa ocasião, ele trama tirar a vida de Mardoqueu já no dia seguinte, ou seja, ele não queria esperar o dia em que a sorte foi lançada e não queria esperar meses para que viesse a executar o seu plano maléfico na vida de Amã, porque ele iria alcançar todo o povo judeu, mas ele queria matar Amã, matar Mardoqueu antecipadamente. Então, meu irmão, ele constrói uma forca e aquela forca ali era para Mardoqueu. Ou seja, saiu do primeiro banquete com a rainha Esté, estava feliz, alegre, viu Mardoqueu, que não se levantou, nem se estremeceu, foi enfurecido para casa, tramou antecipar a morte de Mardoqueu, constrói uma forca para matar Mardoqueu. Então, meu irmão, este aqui é o primeiro subponto. O segundo subponto, o autor vai falar justamente sobre força, forca ou honra. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente, meu irmão, que Mardoqueu estava lá dormindo. Mardoqueu estava despreocupado nesse sentido de estar ansioso pelo dia de amanhã, porque ele já tinha levado a situação para Esté. E já tinham orado, jejum de 3 dias, certamente com oração, e clamou a Deus para dar direcionamento à rainha Esté. Por isso o autor denominou esse ponto aqui justamente de forca ou honra. Por quê? Porque enquanto Mardoqueu estava na sua casa, Amã estava no seu lar tramando contra a vida do servo de Deus. E isso não é incomum, né, que outras pessoas sejam movidas a agir de maneira a afetar justamente a nossa existência, a afetar justamente as nossas vidas. Então, Amã
de um lado, naquela noite que antecedeu o segundo banquete que a rainha Esté estaria oferecendo, estava tramando mal, mas também, meu irmão, em outro cenário, em outro local, dentro do palácio, o rei estava com insônia. O rei estava sem conseguir dormir e Deus estava agindo naquela noite. Ou seja, alguém estava tramando mal, mas Deus estava revertendo o mal em bênção, revertendo a tristeza do povo em alegria. Por isso o autor colocou forca ou honra, porque Amã prepara uma forca para Mardoqueu. Mas Assuero, ele estava programando, e os irmãos conhecem bem o relato, a honra justamente para Mardoqueu. Queiramos ou não, meu irmão, o que outras pessoas pensam, o que outras pessoas pode produzir, pode trazer consequências para a nossa vida. Então, o que nós temos que compreender e entender é que nossos relacionamentos interpessoais, eles devem ser pautados justamente na presença de Deus, no temor de Deus, ou seja, aquele que serve a Deus, aquele que anda guiado pelos passos de Deus, aquele que anda guiado pelos estatutos que estão preconizados na sua palavra. Então essas pessoas são as pessoas que, em tese, vamos falar assim, teoricamente, que nós devemos nos apegar um pouco mais. Por quê? Porque são servos de Deus e isso é o que deve ser feito, né? Então as pessoas, quando não estão dentro dessa situação que nós estamos falando, é porque a pessoa está fora dos caminhos do Senhor, não está trilhando aquilo que foi falado nem estabelecido na sua lei. Por isso o autor vai falar justamente sobre forca ou honra. Coisas boas e ruins, elas simplesmente elas nos alcançam. E essas coisas boas ou ruins, muitas vezes, ela advém de pessoas ruins que tramam mal contra a nossa vida. E coisas boas também podem advir sobre a nossa vida de pessoas que estão agindo para nos beneficiar, para que a bênção chegue até cada um de nós. Mas o que nós temos que ter em mente é justamente que a maldição ela não atinja quem o Senhor abençoa. A quem Deus abençoou, a maldição não chega, o mal não chega no lar, não chega na sua tenda, não chega na nossa porta, porque foi assim que aconteceu com Balaão. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E o que é que ele fala? Como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Ou seja, a maldição, ela não chega a quem é servo de Deus, a quem faz a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, este é o ponto que o autor fala sobre forca ou honra. O terceiro subponto vai falar sobre 5 anos depois. Porque nós falamos de Amã. A noite que antecede o segundo banquete, Amã está lá com seus amigos e sua esposa tramando mal. E no palácio, como nós já antecipamos, o rei fica sem sono. O sono passa do rei. Ou seja, Amã estava tramando mal, agora Assuero estava lá nos seus aposentos tentando dormir. Porém, ele não estava conseguindo dormir porque fugiu-lhe o sono. E o que teria feito esse sono do rei fugir? Claro que existem várias conjecturas para falar, talvez preocupações com o assunto do Estado ali que estava atormentando o rei, ele estava sem conseguir dormir, sei lá, preocupado com suas finanças. Mas contudo, vamos falar assim, o que nós vemos de fato aqui é Deus agindo, porque o Deus a que nós servimos, ele conhece a fisiologia de cada um de nós e ele age no momento certo para beneficiar o seu povo. Deus que conhece todas as coisas e trilha a história justamente no caminho que ele quer que chegue, no caminho que ele quer que a história vá seguindo, ele entende e compreende. Por quê? Porque se não agisse naquela noite, o que aconteceria? No outro dia, Mardoqueu seria morto. Lá na frente, até o povo poderia ser liberto, mas Mardoqueu seria morto, porque esta era a questão que estava em voga. Entretanto, Deus agiu na vida do rei, na sua fisiologia, ou seja, nas suas faculdades físicas, nas suas faculdades ali de não conseguir dormir.
porque Deus também, ele intervém na história. Por isso o título do trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, ou seja, ele é um Deus que cuida tanto de situações macro, mas também de situações micro, como é o caso aqui. E ele pede para trazer os livros das crônicas, ou seja, os livros onde são ali escritos os atos que acontecem no seu reino. Observe que quando Mardoqueu leva o plano de assassinato para o rei, para Esté falar para Assuero, aquilo ali foi registrado no livro e já tinha se passado, irmão, 5 anos. Por isso o autor coloca aqui 5 anos depois, ou seja, muitas coisas já estavam escritas naquele livro depois de 5 anos, sem contar que aqui já estava no 13º ano do reinado de Assuero, ou seja, não existia apenas um livro, existia certamente outros livros, mas quando o rei pede para se ler o livro das crônicas, a pessoa que foi pegar aquele livro, certamente na direção de Deus, para escolher justamente o livro em que estava registrado o ato que Mardoqueu fez, e justamente na página que estava esse relato, e é lido aquilo diante do rei, e o rei pergunta, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Essa pergunta deixa implícito que era comum as pessoas serem recompensadas quando praticavam os seus atos heróicos ali no Império Medo-Persa. Só que Mardoqueu ele havia sido, vamos falar assim, ficado esquecido, como nós falamos em lições anteriores, aparentemente esquecido. Então, meu irmão, a gente vê o agir de Deus até na recompensa, ou seja, algo que era para ser recompensado de imediato, aconteceu totalmente o contrário. Mardoqueu talvez, né, como nós estamos em aula passada, ele não ficou frustrado porque ele continuou fazendo seus afazeres normalmente, mas talvez em princípio ele achasse que seria recompensado de imediato, porque essa era a prática comum dentro do Império Persa. Entretanto, aquilo passou-se despercebido, mas foi registrado porque Deus iria agir justamente no momento certo, porque o tempo de Deus ele é melhor que o nosso tempo. O agir de Deus é sempre melhor que o nosso agir. E prosseguindo a nossa lição, o tópico 2 vai falar sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu, um ato de justiça. Assuero então decidiu honrar Mardoqueu, mas não sabia como. Certamente era comum haver alguém no pátio do palácio, por isso o rei perguntou: Olha, quem está no pátio aí neste momento, para que eu venha consultar, para tirar essa dúvida minha de como eu vou honrar esta pessoa que fez esse ato de benevolência para com o rei. E tudo indica, meu irmão, que era muito cedo, porque o rei teve insônia, certamente não dormiu a noite toda porque estava ouvindo a leitura do livro das crônicas. E Amã se dormiu pouquíssimo, porque estava ansioso para tentar matar Mardoqueu. Já tinha construído até a forca lá, próximo à sua casa. Então alguém vai falar, Amã está aí no pátio. Ou seja, Amã é chamado para adentrar nos aposentos ali onde estava o rei. Ele, sendo levado à presença do rei, não teve nem oportunidade de falar o que ele queria fazer, mas o rei já indaga ele. Amã, o que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E Amã, levado de prepotência, de orgulho e de soberba, achou que era ele. Ou seja, um dia anterior, ele foi convidado para o banquete somente com o rei e com a rainha, que outra pessoa o rei queria honrar se não fosse ele. Ou seja, eu era visto pelo rei com bons olhos e agora pela rainha certamente sou eu. E Amã ali dá todas as diretrizes para aquela pessoa a qual o rei quer honrar. E ele fala: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe ali a coroa real na sua cabeça. A sugestão, meu irmão, também incluía que e pega o maior dos teus príncipes, rei. E esse teu príncipe vá andando com esse homem, falando, proclamando publicamente que assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada, ou seja, é o ato de justiça de Deus. Deus estava agindo. Amã, como tópico 2, subtópico 2 vai falar presunção e autoconfiança, achando que era ele.
e dá todas as diretrizes para o rei. Ou seja, eu agora vou ser honrado publicamente. Vai vir um maioral puxando o cavalo do rei, com eu vestido com a roupa do rei, com a coroa do rei, sendo agora proclamado como sendo honrado pelo rei. Ele tinha essa presunção, como o autor coloca, essa autoconfiança em si, manifestando justamente essa soberba, esse orgulho. E a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína. E assim aconteceu, meu irmão, com outros personagens que é relatado na Bíblia Sagrada. Antes desse mundo existir, do ser humano ser criado, já aconteceu nas mansões celestiais. Por quê? Um anjo de Deus, ele subiu o orgulho, subiu a soberba ao seu coração. E ele agora tenta ser maior do que Deus, de que maior do que o Criador. E esse ser justamente Lúcifer, ou seja, se tornou um ser soberbo, se tornou um ser prepotente, orgulhoso, que veio a ser expulso da presença de Deus e hoje ele já tem a sua sentença decretada e o lugar preparado para o seu tormento eterno. Por quê? Porque buscou honra para si, ou seja, é presunção, é a autoconfiança. E a palavra de Deus, ela nos orienta e nos exorta a preferir a humildade, seguindo justamente o exemplo de Cristo, como Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 3 a 6, que nós devemos ter o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que se achando em corpo humano, no caso, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes negou-se, ou seja, esvaziou-se a si mesmo, ou seja, despojou de sua glória e se fez semelhante a nós, ou seja, é a humildade que nos leva aos pés do Senhor. Então, presunção e autoconfiança foi justamente o que levou Lúcifer a cair e Amã a cair. O autor encerra esse tópico falando sobre o devido lugar de honra, porque Amã dá as diretrizes para justamente honrar aquela pessoa que o rei desejaria. E ele fala, como nós falamos, vista esse homem, rei, com a sua veste, que o rei costuma vestir. Coloque ele para montar no cavalo que o rei costuma montar. Coloca a coroa real. Coloca um dos seus maiores príncipes, para ir na frente dele, proclamando que assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E Assuero, ele não apenas acatou, né, a sugestão de Amã, mas imediatamente ele ordena. Então vai lá, Amã, toma todas as providências necessária para honrar. O rei não fala assim, não, para honrar Mardoqueu, ele fala para honrar o judeu Mardoqueu. E observe que o termo judeu aqui, ele não deve ser um mero detalhe, meu irmão, porque esse dado, ainda que pareça sutil, certamente vai permanecer na mente do rei e será justamente ativado quando no próximo banquete deste dia que já se iniciou, está revelar justamente o ardiloso plano de Amã de exterminar o seu povo. Quem? Os judeus. Então, meu irmão, quando Amã ouve que deveria honrar o judeu Mardoqueu, imagine a frustração que ele sente em seu ser. Além de ele não ser o honrado, e sim o seu desafeto, aquele a qual ele veio pedir ao rei para matar. Então, meu irmão, Amã agora faria o papel de puxador. Mardoqueu sentado no cavalo, sendo puxado por Amã, vestido com a veste real, montado no cavalo do rei, e com Amã proclamando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se alegra. Então, meu irmão, tem pessoas que não se alegram quando alguém é honrado. E geralmente isso é sintoma de algum sentimento faccioso, ou seja, de divisão, de ciúme e também ou inveja, né? Expressões do terrível orgulho. Tem pessoas que não conseguem ver a outra ser honrada, mas Deus que nos dê graça para que nós venhamos a nos alegrar quando alguém é honrado e ter um coração disposto justamente para também honrar os outros. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Entretanto, meu irmão, como nós estamos falando aqui de honrar aquele quando é honrado, essa concessão da honra, meu irmão, ela tem que ser justa.
Tem que ter esse fato também. Ela não pode ser banalizada, porque tem pessoas que estão em situações de honra, mas chegou àquela posição de forma ilegal, de forma imoral, de forma pecaminosa. Então essas pessoas, elas não são dignas de honra. Digna de honra é aquela que chega ao local como é estabelecido nos caminhos do Senhor, no sentido de fez o que era certo, não fez o que é errado, não derrubou, não puxou o tapete de ninguém, não usiu de falsidade, mas chegou àquela posição pelo seu esforço e pela graça de Deus. Então, isso que nós temos que ter em mente. Então, o processo de honra, muitas vezes também ele é distorcido quando não há espontaneidade. Porque a honra ela não se exige, ela recebe com humildade, com cuidado para não se ensoberbecer. Então, meu irmão, mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu depois, sabe o que Mardoqueu vai fazer? Volta para a porta do rei. Esté capítulo 6, versículo 12. Ele não se empolgou pelaquela pomposa honraria que o rei lhe concedeu. Ele não mudou o seu comportamento de achar que era maior do que os outros. Ele não teve, meu irmão, essa usurpação de se mostrar superior aos outros, não, mas voltou aos seus afazeres normais, ou seja, não se ensoberbeceu em seu coração. Então, meu irmão, este é o devido lugar de honra. E para encerrarmos a lição, o terceiro tópico vai falar sobre a síndrome de imperador, a soberba de Amã. Aí o autor vai falar justamente aqui sobre a síndrome do imperador, ou seja, era o comportamento que Amã tinha. Lembra justamente essa patologia das pessoas que têm essa síndrome do imperador, ou seja, quando fez a sua sugestão ao rei, ele imaginava que a honra era para ele. E Amã expressou os desejos que lhe eram próprios. Queria roupa de rei, ele queria cavalo do rei, ele queria a coroa do rei, ele queria que o maior servo do rei fosse apregoando que assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então, quantas pessoas não tem que querem aquilo que não lhe pertence, ou seja, quer a roupa do rei, quer o cavalo do rei, quer a coroa do rei. Por quê? Porque tem essa síndrome, como o autor denomina aqui, de síndrome do imperador. Ou seja, e o autor até sugere aqui que talvez Amã foi criado num ambiente mimado, ou seja, que tudo era fácil para ele, os seus desejos eram atendidos, e talvez ele tenha crescido justamente nesse ambiente permissivo. E quando essas pessoas é criada nessas formas aqui, o autor está trazendo esse ponto aqui no livro de apoio, para mostrar justamente que quando ele chega à fase adulta, é um adulto compulsivo por poder, é um adulto compulsivo por posições e honrarias. E quando não bate na sua porta, ele sente-se frustrado, desanimado, desalentado, porque a frustração chegou à sua porta, porque não aprendeu isso nem na sua casa, nem no seu lar. E muitas vezes isso advém da criação. Da criação. E o autor vai encerrar falando sobre um mau prenúncio. Porque enquanto Mardoqueu voltou para a porta do rei, depois da honra recebida, Amã fez o quê? Se retirou correndo à sua casa, angustiado e com a cabeça coberta, ou seja, escondendo o rosto, porque ele foi ali o proclamador da honraria que o rei fez para Mardoqueu, ou seja, os seus planos começaram a ser frustrados, ou seja, ele foi para o rei para matar Mardoqueu, mas voltou honrando Mardoqueu e ele sendo proclamador da honraria. Então, frustrado, ele compartilha isso com sua mulher e seus amigos e as frustrações que ele experimentou neste dia. Então era muito diferente do que ele esperava, porque ele esperava voltar feliz e com a ordem de executar Mardoqueu, mas foi o contrário que aconteceu. Em vez de enforcado, Mardoqueu havia sido que publicamente honrado. E para piorar a situação, meu irmão, a sua mulher e seus amigos fizeram-lhe um péssimo prenúncio. Porque em vez deles consolarem Amã recebeu foi uma sentença, e uma sentença aterradora. Você já começou a perder a luta com Mordecai.
Eu estou lendo aqui na versão da nova tradução na linguagem de hoje, Esté, capítulo 6, versículo 13. Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Essa declaração aqui, meu irmão, indica que tanto a mulher de Amã quanto os amigos de Amã sabiam, conheciam a história de resiliência dos judeus. Então, o que eles estavam falando aqui era justamente um prenúncio mal para Amã com relação ao povo judeu. E quando a conversa ali está em andamento, chega o servo do rei para levar Amã com toda a pressa para o banquete que a rainha Esté está dando, ou seja, é o segundo banquete que Esté havia preparado. Amã não teve nem tempo, meu irmão, de se recuperar das frustrações que aconteceram durante o dia. Porque ele teve um dia para ele de tanta humilhação e agora eu vou comparecer a um banquete com o rei e a rainha. Mas eu estou arruinado por dentro, estou destruído por dentro, porque o homem soberbo, o homem orgulhoso foi frustrado, teve seus planos frustrados, meu irmão. Então, meu irmão, em menos de 24 horas o cenário mudou bastante em Suzã. E muita coisa ainda aconteceria nas próximas horas. Então, o segundo banquete da rainha Esté é o tema da nossa 12ª lição, que nós estaremos comentando na próxima semana. Você que nos acompanha, continue nos acompanhando para compreender e entender o final dessa história da rainha Esté de Mardoqueu, bem como o povo judeu. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.